Antes que o mundo ouvisse os ecos de canhões sobre muralhas, antes que os continentes tremessem diante de um novo poder, um pequeno clã turcomano erguia sua bandeira na vastidão da Anatólia. Esse clã se tornaria um dos impérios mais poderosos da história. Esse é o nascimento do Império Otomano. Tudo começou com Osman I, um líder simples, mas com ambição gigantesca. Com disciplina, fé e estratégia, Osman reuniu guerreiros, uniu tribos e iniciou uma marcha que mudaria o Oriente para sempre. O seu pequeno emirado, nas fronteiras do Império Bizantino, era visto como apenas mais um entre tantos outros. Mas Osman tinha uma visão que ia muito além das planícies da Anatólia. Ele sonhava com um Estado unificado, forte, capaz de desafiar os impérios estabelecidos. As suas primeiras vitórias, embora modestas, foram cruciais. A tomada de pequenas fortalezas bizantinas não só expandiu seu território, mas também atraiu novos guerreiros para sua causa, todos ansiosos por glória e recompensa. Os guerreiros gazes, combatentes da fronteira, movidos por uma mistura de fé e desejo de conquista, lutavam com uma ferocidade incomparável. Para eles, cada batalha era uma missão sagrada, e cada vitória, um passo em direção ao paraíso e à expansão do seu domínio. Cada cidade tomada, cada território anexado, era um símbolo claro de que um novo poder estava surgindo das cinzas do antigo mundo. Enquanto outros emirados lutavam entre si por pequenas vantagens, os otomanos olhavam para o oeste, para as terras ricas e enfraquecidas do Império Bizantino. Com táticas de guerrilha, ataques rápidos e uma determinação de ferro, eles avançaram implacavelmente. Esse crescimento acelerado exigia uma nova estrutura. Foi então que Murad transformou um principado tribal em um estado organizado e centralizado. Sua maior inovação foi a criação dos janízaros, uma infantaria de elite composta por jovens recrutados dos territórios conquistados, treinados desde a infância, para serem os soldados mais disciplinados e temidos da época. Leais apenas ao sultão, eles se tornaram a espinha dorsal do exército otomano. E depois de Murad, veio seu filho, Becid, conhecido como o Relâmpago, um comandante tão veloz e implacável que suas campanhas pareciam golpes de trovão. Ele esmagou exércitos europeus em batalhas como Kosovo e Nicópolis, e expandiu o império tão rapidamente que parecia invencível. Mas nada definiria os otomanos como o reinado de Mehmet II, um jovem sultão que desde criança era obcecado por uma única ideia. Ele olhou para a maior, mais rica e mais fortificada cidade do mundo medieval e declarou: Constantinopla será minha. A cidade era o símbolo do poder cristão no Oriente, a herdeira direta do Império Romano, e suas muralhas triplas eram consideradas impenetráveis por mais de 1000 anos. Para realizar seu sonho, Mehmet reuniu os melhores engenheiros e estrategistas. Ele contratou um engenheiro húngaro chamado Orban para construir os maiores canhões que o mundo já tinha visto. Armas capazes de disparar projéteis de pedra com mais de meia tonelada. Torres de cerco gigantescas foram construídas e uma frota foi arrastada por terra para contornar as correntes que protegiam o porto da cidade. Após 53 dias de um cerco brutal e implacável, o impossível aconteceu. Na madrugada de 29 de maio de 1453, os janízaros finalmente romperam as defesas. Constantinopla caiu, o último imperador bizantino morreu lutando nas muralhas, e o som das trombetas otomanas ecoou pela cidade milenar. O mundo mudou para sempre. A queda de Constantinopla marcou o fim da Idade Média e o início de uma nova era. A era do Império Otomano como uma potência mundial incontestável. Após a conquista, a ascensão otomana foi meteórica. O Império expandiu-se e passou a dominar 3 continentes: Europa, África e Ásia. Eles controlavam as rotas de comércio terrestre entre o Oriente e o Ocidente, os mares Negro e Mediterrâneo, as rotas de caravanas que traziam seda,
especiarias e riquezas. E sua capital, agora rebatizada de Istambul, tornou-se o coração pulsante do mundo, um centro cosmopolita de comércio, cultura e poder. Arquitetos geniais, como o lendário Mimar Sinon, foram encarregados de transformar a cidade construindo mesquitas majestosas, palácios suntuosos e mercados vibrantes que refletiam a glória do novo império. E foi no reinado de Sulemão, o Magnífico, que o império atingiu seu auge absoluto. Sulemão não era apenas um conquistador, mas também um administrador e legislador brilhante. Conhecido no Oriente como o legislador, ele elevou o império a um patamar de esplendor nunca antes visto. Conquistou territórios imensos, desde Belgrado e grande parte da Hungria na Europa, até Rhodes no Mediterrâneo e vastas áreas do norte da África e do Oriente Médio. Ele desafiou as potências europeias, chegando a sitiar Viena, o coração do Sacro Império Romano. Sob seu comando, as leis foram completamente reorganizadas. A arte e a literatura floresceram. A arquitetura atingiu seu ápice, com as obras de Sinon, e a marinha otomana dominou o Mediterrâneo. Essa marinha, liderada por almirantes lendários, como Hayreddin Barbarossa, transformou o Mediterrâneo em um verdadeiro lago otomano. Durante décadas, suas frotas eram a força naval mais poderosa do mundo, controlando as rotas comerciais, lançando ataques ousados contra as costas da Itália e da Espanha, e garantindo a supremacia otomana sobre o mar. Nenhum navio navegava sem o medo ou a permissão dos otomanos. O poder naval era o complemento perfeito para o poder terrestre do império, projetando a autoridade do sultão muito além de suas fronteiras. Mas até os maiores impérios enfrentam o teste do tempo. O gigante que brilhava como ouro começou a sentir o peso dos séculos. A corrupção nos corredores do poder, as sucessivas disputas pelo trono e as intrigas palacianas enfraqueceram o Estado por dentro. Ao mesmo tempo, a Europa passava pela Revolução Industrial, desenvolvendo novas tecnologias militares e econômicas que os otomanos demoraram a adotar. As longas e dispendiosas guerras contra rivais emergentes, como a Rússia e o Império Austríaco, resultaram em perdas territoriais significativas. O gigante, antes ágil e agressivo, lentamente começou a tropeçar. As tentativas de reforma no século XIX, conhecidas como Tanzimat, buscaram modernizar o exército, a administração e a sociedade, mas chegaram tarde demais. O nacionalismo se espalhou pelos territórios balcânicos do Império, levando a revoltas e guerras de independência. A Primeira Guerra Mundial foi o golpe final. Aliado às potências centrais, o Império Otomano sofreu uma derrota devastadora. Após séculos de glória, conquista e um poder que parecia eterno, o sultanato foi oficialmente abolido em 1922. A partir de suas cinzas, nasceu a moderna República da Turquia. O Império Otomano não foi apenas um império. Foi um mundo inteiro. Um reino que cruzou continentes, moldou culturas, construiu cidades, dominou mares e reescreveu a história. Seu legado vive não apenas nas magníficas mesquitas e palácios de Istambul, mas também na língua, na arte, na culinária, na ciência e na identidade dos muitos povos que um dia viveram sob sua bandeira. Um império de conquistas, glória e poder, que permanece imortal na memória da humanidade. Obrigado por assistir. Se você gostou de aprender sobre a ascensão e queda deste império fascinante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. 8. A Proxima.